4 minutos, de volta aqui com o Manhã de Notícias. Estou recebendo nesse bloco o Cabo Daciolo, ex-candidato à presidência da República, ex-deputado federal. Resolveu não disputar a eleição desse ano, me parece que não vai ser candidato a nada, vai apenas apoiar o Ciro Gomes, é isso? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, prazer. Nós vamos apoiar Ciro Gomes. Ciro Gomes é o candidato que tem um projeto nacional de desenvolvimento para a nossa nação. Por que não quis ser candidato? Olha, na verdade, eu estava no Brasil 35. O Brasil 35 não me proporcionava tempo de televisão e nem debate. Você vir numa cadeira majoritária sem debate fica muito difícil. Então, de forma sobrenatural, eu tive um encontro no Ceará com o Ciro Gomes. E, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu tomei a decisão de apoiar Ciro Gomes, por entender que Ciro Gomes hoje é o melhor para a nossa nação. Bom, mas uma candidatura ao Senado, deputado federal, não interessa ao Cabo Daciolo? Sim, grande possibilidade de nós estarmos vindo como senador do Rio de Janeiro. Nós viemos para o partido e nos colocamos à disposição do partido. Nós viemos para o partido e falamos, olha, nós estamos aqui para somar. Hoje eu estou aqui em Manaus justamente para poder somar com o PDT, com a Carol, com o Luiz, que são pré-candidatos tanto para governo quanto para Senado. Eu acredito verdadeiramente. Existe possibilidade de Cabo Daciolo hoje ser o pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Hoje as pesquisas no Rio já apontam Cabo Daciolo em primeiro, pontuando junto com Romário. Interessante. É a primeira vez que vem a Manaus? Sim, primeira vez em Manaus. Aproveito para vir agradecer os votos que eu tive aqui. Agradecer a população. Na minha campanha em 18, nós não tínhamos recurso, então nós tomamos uma estratégia. Na época eu vim pelo Patriota. O Patriota, na verdade, era um partido que era do Bolsonaro. Bolsonaro discute com Adilson Barroso. Nessa discussão, a cadeira fica vaga. Cabo Daciolo vem candidato à presidência, mas só que a estrutura partidária era toda de Bolsonaro. Então nós não tínhamos recurso para rodar a nossa nação. Nós subimos a montanha, oramos, íamos para o debate muito curto, um minuto para uma pergunta, 1,5 minutos para uma resposta, mas o Criador nos honrou. E nós tivemos aí milhões de votos. Fomos muito bem votados aqui também em Manaus e eu venho aqui para poder agradecer o povo de Manaus pelo carinho, pelas orações, pelo apoio e por acreditar na transformação da nossa nação. Cabo Daciolo, o Ciro Gomes nos parece a melhor opção da terceira via, pelo menos é o mais bem pontuado, Sim. Mas não consegue passar dos 8%, 9%. Hoje a eleição está muito polarizada entre Lula e o próprio Bolsonaro. Eu queria que você falasse aí dessa possibilidade de uma eleição se definir, inclusive no primeiro turno. Tem uma possibilidade, algumas pesquisas apontam essa possibilidade de eleição no primeiro turno. Olha, por favor. Eu queria que você avaliasse isso aí. Comenta para mim. Olha só, eu em 18 eu vim candidato e nas pesquisas aparecia o Daciolo sempre com 0%. As pesquisas em 18 só apresentava Daciolo com 0%. Quando chega o momento da eleição, Daciolo está na frente de Henrique Meirelles, Álvaro Dias, Marina, Boulos e muitos outros. Na verdade, o sistema, ele quer Lula e quer Bolsonaro. Essa polarização é proposital. Ambos servem para os mesmos senhores. Ambos só agradam e satisfazem os banqueiros. O dinheiro da nação não fica dentro da nação, vai para banqueiro. É o mercado externo explorando a nossa nação. A riqueza do Brasil não fica no Brasil. E o único pré-candidato hoje à presidência que bate na tecla das questões econômicas que se voltam para o povo, uma auditoria da dívida pública, por exemplo. Nenhum dos presidentes, e aí o Bolsonaro e o Lula já passaram na presidência e não fizeram por quê? Se sabemos que verdadeiramente o dinheiro da nação está indo para fora. Por que eles não pedem uma auditoria da dívida pública? Apenas um presidente teve coragem de fazer isso, e aí eu estou falando de Getúlio Vargas com o ministro da Fazenda Oswaldo Aranha. Então, esse cenário é o pontapé de transformações, porque os impostos em cima, está todo em cima do povo, está em cima do consumo. Ninguém fala de rendas e patrimônios, ninguém toca nessa tecla. E o Ciro, ele tem essa postura. O Ciro está preparado para um debate com esses dois. Esses dois, Lula e Bolsonaro, que já passaram por essa cadeira, que já estão sentados, o povo está passando fome, o povo está passando necessidade, é uma realidade. Desemprego, nós estamos falando de milhões de pessoas desempregadas, passando fome, nós estamos falando de 19 milhões de pessoas passando fome hoje dentro da nossa nação. Qual é a postura de tanto de Lula? Porque não é desse governo. Esse é um cenário que já vem desde a redemocratização. Nós queremos algo novo, algo transformador. E o novo para a nossa nação e transformador é aquele que tem um projeto. Tem um projeto nacional de transformação da nossa nação. Esse projeto é real.
Por isso o sistema tenta apagar Ciro. Por isso que hoje tanto Lula quanto Bolsonaro não querem ir para debate. Não querem ir para debate porque não estão preparados para debate. Eles não são líderes governantes para a nação. Eles atendem o mercado internacional. Eles atendem os banqueiros. E eles não estão prontos para poder fazer um confronto de ideias e de transformação da nação brasileira. Cabo Daciolo, você falou em auditoria da dívida pública e uma auditoria na Petrobras pode revelar que o presidente da República é o verdadeiro culpado pela gasolina, que é hoje a mais cara de todos os tempos. Hoje, ainda há pouco, nós noticiamos aqui que no Amazonas o diesel ultrapassou pela primeira vez na história o preço da gasolina. Nós vimos agora gasolina a R$ 8,49 e gasolina a R$ 7,99. O cenário, isso é muito... Se quiser resolver, resolve na hora. É proposital. Deixa eu explicar isso aqui para o povo, para os nossos ouvintes. Nós somos autossuficientes em petróleo. Nós temos 17 refinarias. Não refinam o nosso petróleo de forma proposital. 17 refinarias que não trabalham nem com 50% do seu potencial. Hoje o mercado internacional ele está em cima, quando fala do petróleo, trabalha-se em cima do dólar. Se eu sou autossuficiente em petróleo, então que bom que vamos trabalhar no dólar, porque nós vamos exportar o petróleo em dólar. Mas dentro da nação, uma vez refinado, você trata isso em real. Essa taxa que colocam do mercado internacional em cima de dólar, vamos fazer a exportação em dólar, mas o nosso povo nós vamos tratar com real. Isso aí é transformador. A questão da Petrobras, a Petrobras não é um problema. A Petrobras é a mola propulsora de crescimento da nossa nação. Só que nós estamos sendo explorados. Então, há 30 anos que não tinha uma descoberta de jazidas de petróleo pelo mundo, foi descoberto o pré-sal. Enquanto havia sido descoberto, estava sob controle, não tinha ainda tecnologia de exploração, águas profundas. Uma vez que conseguiu a tecnologia de exploração, onde nós só tínhamos a ganhar com isso tudo, foi o momento onde simplesmente o sistema ele cresce, vem para cima e começa a destruir toda essa estrutura. Essa estrutura está em cima, o que nós estamos vivendo hoje está acontecendo por causa do ministro da Economia, principalmente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, eu estou falando. Após uma reunião em 2017 de Bolsonaro com a família Rockefeller, foi determinado que o ministro da Fazenda tinha que ser Paulo Guedes. Paulo Guedes é um espião dentro da nossa nação. Paulo Guedes foi formado em Chicago. Paulo Guedes ele é banqueiro, ele é um dos fundadores do BTG Pactual. Essa política é de entregar todo o patrimônio nacional. O Petrobras, isso vem com Getúlio, mola propulsora de crescimento, assim como você pensa num país desenvolvido, primeiro mundo, com tecnologia, com inovação, se não priorizar a Eletrobras, a Petrobras, isso que eles estão entregando, isso não tem como privatizar. Tem sistemas dentro da nação, tem causas dentro da nação que você não privatiza. Isso é do povo, para trazer crescimento para o nosso povo. Eles pararam o nosso país durante 20 anos com a reforma do teto. Como é que você cresce uma nação se você não investe na nação? Como é que você vai crescer uma nação se você não dá educação, se você não dá condição, se você não proporciona cursos técnicos? Isso que nós estamos vivendo hoje, tudo é proposital. E aí a minha esperança, e eu tenho certeza que vai transformar, é hoje poder saber que nós estamos dentro do PDT, um partido que prega ali o patriotismo e o nacionalismo, uma militância verdadeira, mas acima de tudo com homens responsáveis e prontos para governar. Cabo Daciolo, você está na atividade política há quanto tempo? Olha, eu entro na política também, eu falo de forma sobrenatural, eu venho de uma luta de classe, sou bombeiro militar, guarda-vida. Em 2011, nós estávamos sofrendo muito com o governador Cabral, no Rio de Janeiro, e ali começa-se um movimento em busca de melhora salarial e de dignidade. Então foi em 2011? Foi em 2014, eu venho candidato a deputado federal, tive votos em todos os municípios do meu estado e nós nos tornamos deputado federal. Mas deve estar acompanhando a política brasileira há muito tempo. Você falou aí de governo Getúlio Vargas, em 1955, falou de Juscelino Kubitschek. Me diz uma coisa, você já viu em algum momento a instabilidade, o Brasil vivendo assim uma instabilidade, uma ameaça tão grande contra a democracia, como se vê agora, ameaça de golpe, o presidente falando em golpe, o presidente que fala em voto numa urna, no voto auditável, que se não for do jeito que ele quiser, enfim, ele por linhas, às vezes por linhas diretas, muitas vezes ele até ameaça que haverá um golpe. O que você acha que quem vencer a eleição vai tomar posse? Olha só, em 18 nós falamos sobre um tema que hoje as pessoas já ouvem com naturalidade, mas em 18 era loucura o que o Cabo Daciolo estava falando quando falou de nova ordem mundial. Esse é um cenário global de poder. O que estão tentando provocar aqui no Brasil é essa polarização, ela é proposital.
Quando você coloca duas pessoas incompetentes, que já mostraram incompetência para governar, tanto Lula quanto Bolsonaro, quando o sistema tenta apresentar apenas esses dois candidatos para o país, você vê que a inimizade, o ódio, a falta de amor e a contenda já está dentro dos lares. Pessoas estão dentro dos lares familiares, discutindo e brigando, e muitas das vezes se tornando inimigos por causa de Bolsonaro e de Lula. Dois grandes incompetentes, dois grandes pessoas que não têm amor nenhum à pátria, cometem crime o tempo todo de lesa pátria, quando estão entregando a nossa nação toda. Então, esses dois cenários proposital, de forma proposital, e eles querem criar uma guerra civil dentro da nossa nação. Isso é proposital. É a única forma de um poder estrangeiro poder entrar na nossa nação e sair como salvador da nossa nação. Eles vão provocar, é o que eles querem provocar, é um caos nacional, é uma guerra civil dentro da nossa nação. Só que eu creio que isso não vai acontecer. E de que forma isso não aconteceria? Dar voz para os representantes patriotas que nós temos dentro da nossa nação para mostrar propostas verdadeiras de transformação. Você pega um debate, ele é muito curto. Hoje, nós estamos tendo a oportunidade de bater um papo aqui com um tempo. Isso aqui é profundo, que não acontece na política. Você não vê na política nacional os pré-candidatos com tempo para colocar, me traga o problema e agora apresente a solução. Não, ali é muito rápido. Ali é 1 minuto para uma pergunta, um minuto e meio para uma resposta muito vazia. E é uma resposta muitas das vezes com ataque um ao outro e não falando de projeto nacional, não falando de soluções dos problemas. Isso tem que ocorrer na nossa nação. Entendeu? Então, eu acho que o que vai ser apresentado e o que eu acredito é que tanto aqui, por exemplo, em Manaus, nós temos uma pré-candidata ao governo maravilhosa, que é a Carol. Nós temos um pré-candidato ao Senado, que é o Luiz, maravilhoso, com potencial e que com soluções. Nós precisamos mostrar para o povo que existem pessoas que querem sentar nessa cadeira para trazer verdadeiramente solução para o nosso povo. Então, o que eu acredito nisso tudo é que o Ciro Gomes vai para o segundo turno e uma vez no segundo turno, o Ciro Gomes vai ser o nosso presidente. Quer dizer, então você acha então que quem ganhar, leva? Não tem risco de um golpe? Eu acho que, na verdade, nem o risco do golpe, na verdade, é entre os dois lados, qualquer um, entre o lado que o sistema quer, que está na mão de banqueiro, tanto Lula quanto Bolsonaro, se esses dois aí, qualquer um desses entrar, eles vão querer tentar trazer um caos para a nação. O que eu acredito que vai acontecer é que, de forma sobrenatural, Ciro Gomes vai para o segundo turno e Ciro Gomes vai ser o nosso presidente e vai colocar o Projeto Nacional de Desenvolvimento em ação. Agora, Daciolo, você conviveu com o Bolsonaro no Rio, não? Vocês tiveram uma convivência íntima. Eu queria que você falasse para mim o que você acha dele. Olha, o que passa para uma pessoa que está próxima ali, a intimidade do Bolsonaro? Ele é um cara honesto? Você pode dizer que ele é honesto? Olha qual o cenário de Bolsonaro. Bolsonaro era um dos poucos políticos que eu dialogava dentro do Congresso Nacional. Nós ficamos como deputado federal juntos, de 14 a 18, nós pegávamos voos juntos. Então, a grande verdade é que Bolsonaro ele se transforma após essa reunião de 17 com a família Rockefeller. Bolsonaro sempre foi contra a reforma da Previdência, ele vai lá e coloca a reforma da Previdência em ação. A Previdência é superavitária, nunca foi deficitária. O Bolsonaro sempre foi contra a privatização da Petrobras, hoje ele está entregando a nossa Petrobras. E da Petrobras. Eletrobras também. Da Eletrobras sempre foi contra, da Casa da Moeda sempre foi contra. Bolsonaro entregou o nosso centro de lançamento aeroespacial para os Estados Unidos, Alcântara. É o lugar mais propício do mundo para lançamento de satélite, onde tem uma economia de 30% do combustível. Ele entregou e hoje você chega lá, a bandeira não é a bandeira do Brasil, é americana. A mesma bandeira que ele prestou continência perante a nossa nação. Então, infelizmente, o projeto do Bolsonaro é o mesmo projeto de Lula, é o mesmo sistema, é o sistema de banqueiros internacional que nós estamos ainda vivendo como colônia. Nós ainda somos colônia, nós ainda nunca nos posicionamos como uma nação. As lideranças da nação que sentaram na cadeira nunca foi para o povo, sempre foi para atender o mercado internacional, não a nação brasileira. Bom, vamos falar, a sua programação aqui em Manaus, o que vai ser? O que vai rolar aqui? Olha, eu venho com o partido preparou uma agenda, nós vamos caminhar para ver a necessidade do povo, nós estamos construindo, na verdade, e poder apresentar para o povo que tem solução sim, tem um caminho e a priori eu venho trazer meu apoio aos pré-candidatos, tanto de deputados federais, quanto de estaduais, tanto de Senado, quanto de governo.
governo de Manaus. Eu quero um Manaus glorioso. Eu quero um Manaus do tamanho e da grandeza que é Manaus, que é uma representação maravilhosa da nossa nação. É o lugar do mundo, do país, onde o mundo está de olho. É a maior riqueza do mundo, está aqui, sentado nesse estado. Eu estou falando da biodiversidade, eu estou falando da riqueza que nós temos, que o mundo está de olho. Hoje estamos debatendo o petróleo, mas a próxima grande riqueza que está em cenário e com o mundo olhando é a água. A água é um patrimônio onde o Brasil, nossos lençóis freáticos, onde o nosso sistema aquífero é o melhor do mundo e o maior do mundo, que ampara e cuida do mundo. Então, hoje, se a política nacional estiver voltada para esse lado da biodiversidade, do verde, da preservação, de como visualizar economicamente a grandeza de Manaus, isso é para o mundo. Isso aqui é o cenário que os olhos do governo atual não conseguem observar. Você vê uma destruição, você vê um ataque em cima do povo indígena, você vê todo esse cenário que nós estamos vendo, que não é só desse governo, mas tu vê tudo isso acontecendo com maior intensidade agora. Autoridades policiais federais que divulgam, mostram o contrabando de madeira, são punidos, na vez de ser fortalecido. O sistema institucional para preservação e de cuidado são destruídos de forma proporcional. Então, proposital. E nós vamos transformar, nós vamos mudar. Eu quero saber a necessidade do povo. Eu quero pisar na terra porque eu acredito que num futuro eu vou ser presidente desse Brasil. Então hoje eu estou trabalhando para um futuro. Hoje eu estou aqui dando o apoio, mas eu quero ouvir a necessidade do povo local. Uma vez você pisa na terra, você não precisa decorar nada. Você sente o que o povo está sentindo. E aí você vai vir com a solução, com a transformação. Esse é meu maior propósito, poder ouvir o povo. Cabo Daciolo, essa Bíblia que é a mesma que lhe acompanhou durante a corrida presidencial? A corrida presidencial já está bem machucada. Essa aqui é uma nova, e eu quero deixar uma coisa bem clara, que Cabo Daciolo não prega religião. Aqui é uma palavra que não tem nada a ver com religião. Eles tomaram posse colocando como religião, mas o que a Bíblia fala é que a única religião que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper por esse mundo. O que nós estamos vendo, e que foi uma grande decepção para o Cabo Daciolo dentro do Congresso Nacional, a maior decepção que eu tive do Congresso Nacional foi com a bancada evangélica. Falam de Jesus da boca para fora. O que se vota lá não é para o povo. E aí um dos cenários que é uma da base do nosso atual presidente, que é a bancada evangélica, é uma bancada evangélica para poder que o povo possa ficar alerta sobre isso. Não é um grupo, na sua grande maioria, não é um grupo de seguidores de Jesus. É um grupo de seguidores de Anás e Caifás. São os sumos sacerdotes que crucificaram Jesus. São os comercializadores do templo. São aqueles que pegam tudo do povo e botam no seu bolso, compram mansões, compram fazendas, compram iate, mas esses aí o Criador vai tratar com eles. Eu quero só falar com esse povo que está com o joelho dobrado, que crê num Deus das causas impossíveis, permaneça com fé, com esperança e com amor. Porque tem transformação sim para a nossa nação. Cabo, o presidente Jair Bolsonaro veio em Manaus pelo menos 8 vezes desde que tomou posse. Dessas 8 vezes, pelo menos 5 foi para eventos em igreja evangélica. Ele esteve aqui no final de semana, mais uma vez, esteve aqui há um mês atrás, para participar da Marcha para Jesus. No fim de semana, mais um evento evangélico. Eu queria que você falasse sobre essa mistura da política com religião. Porque, por exemplo, os eventos que o presidente veio aqui não se teve culto, se teve discursos políticos. Né? É lamentável, é muito triste isso tudo, porque, na verdade, o Criador ele fala que a maior ordem divina, maior de todos os mandamentos, é amar o Criador acima de tudo e de todos, e o teu próximo como a ti mesmo. Como é que pode uma liderança da nação se querer se posicionar como homem cristão, visualizar o seu povo passando fome e não fazer nada? E eu falando de um povo que está passando fome num cenário de um território no mundo que é o grande exportador de alimento. Como é que você exporta alimento para o mundo todo e deixa o teu povo com fome? Como é que pode um homem se colocar como cristão e declarar que bandido bom é bandido morto? Bandido bom é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse é o bandido bom. É o bandido que vem conhecer a palavra verdadeira de amor. É aquele cara que eu vou proporcionar para ele curso de ciência, tecnologia, inovação, cursos técnicos. Vou levar ele para o mercado de trabalho, vou capacitar, vou botar um emprego para que ele possa ter um emprego com dignidade. Não é auxílio emergencial. O povo não quer o auxílio, o povo quer trabalhar.
O povo quer o trabalho. Como é que você vai dar trabalho para um povo se você não investe no povo? Se você não tem investimento dentro da nação? Se botaram a reforma do teto que para o país durante 20 anos, como é que não bota o dinheiro dentro da nossa nação? Como é que permite isso tudo? Então, esse discurso de Bolsonaro com essa cúpula dessa igreja, eu quero dizer que essa igreja não é a única igreja que é de apoio de Bolsonaro, e aí eu falo de Silas Malafaia, Manuel Ferreira, Abner Macedo, esses homens, comercializadores da palavra de Deus, que botam dinheiro dentro, pedem dinheiro o tempo todo para o povo, que andam com segurança. O Criador fala que se o Criador não vigiar, em vão vigiam os sentinelas. Nós estamos cercados de anjos. Aqueles que estão muito preocupados com isso tudo é porque estão acumulando tesouro na terra. E o Criador fala assim, ó, não acumule tesouro na terra. Não acumule. Não tem como tu adorar ao Criador e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não tem como. O povo tá, meu irmão, na época de Jesus, as pessoas vendiam tudo que tinham, colocavam aos pés dos discípulos. E esses distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um. E não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Esse governo está longe de ser um governo seguidor de Jesus Cristo. Está muito longe. Eles estão mais para o lado de Baal, do bode, do que de Jesus. Eu quero registrar aqui no final dessa entrevista a presença nos estúdios de pessoas conhecidas aqui no Estado, a Carol Braz, ex-secretária de Estado, candidata ao governo pelo PDT, uma estreante na política, um nome novo, que está aí lançado, pré-candidata, e o Luiz Castro, que foi quase senador, não sei se você sabe, o Luiz Castro quase chegou lá. Sim. Teve uma dificuldade de saúde no finalzinho da eleição, poder estar hoje no exercício do mandato. E é bom, foi atropelado por um problema de saúde, mas está aí firme e forte. É bom poder frisar que o Cabo Daciolo está aqui para declarar total apoio para eles. Eu quero pedir para os meus eleitores que votem nessas pessoas, porque eu confio nelas. E eu sei que dessas pessoas que vão trazer transformação para a nossa nação. Muito obrigado. E só para concluir, o Flávio Zacha, que é o presidente do PDT regional, que está ali acompanhando aqui. Flávio, pessoa maravilhosa. Nessa entrevista. Cabo Daciolo, muito obrigado, foi uma alegria te conhecer e espero tê-lo outras vezes aqui. E glória a Deus! Glória a Deus, é um grande prazer e poder dizer para os ouvintes, ó, levantem a cabeça, porque tem solução para a nação. A solução começa aí com Ciro Gomes 2022, com um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu acredito nessa vitória. Muito obrigado. Vamos ao intervalo e voltamos já já.